Boa. Agora, oficialmente, sejam todos bem-vindos a esse nosso webinário comercial, esse nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente, um tema de novidades, isso é sempre bom, falar um pouquinho sobre o nosso novo relatório de clientes. A gente sabe que na última semana a gente já liberou acesso para os clientes, e essa semana eu queria revisitar ele um pouco com vocês. Como temas novos às vezes são mais acalorados, eu vim acompanhado da minha advogada hoje. Se tiver algum problema, eu sou protegido aqui. Mas brincadeiras à parte, a ideia hoje é mostrar para vocês esse relatório, eventualmente tirar algumas dúvidas. Para começar essa discussão, acho que uma coisa importante é entender como é que a gente chegou até esse relatório. Foi um processo um pouco mais longo do que o normal. A gente, para começar um desenvolvimento de alguma coisa nova, a gente tem algumas necessidades, e a primeira foi poder abordar isso com a rede. Então, a gente teve reuniões com os mentores, em fóruns privados, em fóruns com mais pessoas, para poder entender um pouco quais eram as necessidades, como é que a gente poderia melhorar esse relatório. Depois que a gente chegou às necessidades que a gente tinha, a gente também chegou num outro ponto que é entender o que a gente consegue fazer, né? Nem tudo, nem tudo são flores no mundo do desenvolvimento, e às vezes tem algumas limitações técnicas e coisas que a gente não consegue fazer. E acho que a gente chegou num ótimo assim do que a gente conseguir entregar versus o que a rede sentia de necessidades, e acho que trouxe algumas informações bacanas. Algumas delas, na verdade, são novas formas de mostrar o que a gente já tinha, e algumas são coisas novas mesmo que a gente trouxe, tá? Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Eu peguei um exemplo de um relatório, eu tirei os dados do cliente, até por questão de LGPD, que a gente traz o nosso advogado junto, a gente também tem que tomar cuidado com essas coisas. A ideia é mostrar para vocês esse relatório, eventualmente tirar dúvidas. Acho importante entender que isso é uma entrega nova. Então, sempre vão existir novas ideias, né? A gente podia fazer assim, podia fazer assado, podia mudar, mas acho que antes da gente sugerir novas mudanças, é importante a gente entender o que a gente está entregando, e eventualmente, se tiver algum erro, algum ajuste, a gente vai fazer. Mas novas sugestões, por enquanto, a gente quer testar esse relatório antes de fazer grandes mudanças neles. Faz sentido, cara? Total, todo Beleza, sentido. A gente precisa sempre ter uma curva de aprendizado, né? Então, acho que esse é o nosso propósito aqui também. perfeito, perfeito. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu peguei um exemplo de um cliente em que ele tinha tanto os fundos quanto previdência. Acho que fica uma forma mais completa da gente mostrar. A primeira tela não mudou muita coisa, né? Só tem aqui o nome do cliente que foi ocultado. Na segunda página, acho que uma informação importante que a gente tem aqui é, primeiro, a divisão da carteira do cliente. De um lado, os fundos, do outro lado, a previdência. A gente sabe que quando a gente fala de planejamento financeiro com o nosso cliente, cada superfundo eventualmente ajuda a atender um objetivo, a previdência ajuda a atender outros objetivos. A gente acaba não olhando os dois como uma única carteira, apesar de ser todo o movimento do cliente. Então, a ideia de separar essas informações foi nesse sentido. Aqui acho que não tem muito segredo, né? A divisão dessa carteira, da composição do cliente, ele tem lá os 700 mil, sendo 500 e alguma coisa em investimentos, e a diferença em previdência. Nessa parte de baixo, a gente tem uma informação nova. Eu particularmente gostei bastante dessa informação, que ajuda a gente a mostrar algumas coisas para o cliente. Eu dei um zoom aqui para ajudar vocês. O que a gente incluiu de informação é que a gente sabe que uma coisa que ajuda muito no resultado do cliente é ele fazer aportes recorrentes. Isso alavanca o crescimento do patrimônio do cliente no tempo. E nesse gráfico, o que a gente fez é que a gente colocou a relação entre a posição de carteira do cliente com os aportes ou resgates, a movimentação desse cliente. Então, no caso desse cliente, ele fez um aporte aqui, o dinheiro dele começou a crescer, fez mais um aporte, o dinheiro foi crescendo, fez mais um aporte. E aí, em alguns momentos, a gente vai vendo como é que, conforme o aporte vai acontecendo, a posição da carteira vai se diferenciando com a volatilidade, né?
Então, o cliente colocou esse dinheiro, ó, e começou a crescer um pouquinho essa diferença aqui, e foi colocando novos aportes e foi crescendo o volume financeiro desse cliente, a gente consegue ver essa diferença. Para quem sente saudade daqueles queridos webinários do Walter, ele sempre comentava com a gente sobre a importância desses aportes recorrentes e isso alavanca o resultado dentro da carteira dele, que é uma forma da gente conseguir expressar isso para o cliente. A mesma coisa do lado da previdência. Então, o cliente tinha uma posição praticamente zerada aqui em previdência, fez um aporte, o dinheiro continuou crescendo, que teve mais um aporte, e a gente consegue identificar isso. Eu sei que tem uma ideia da Can de como a gente ter dois gráficos, em alguns momentos eles ficam muito próximos, os momentos de aporte, a gente, em vez de colocar um gráfico de linha, a gente colocar uma bolinha, assim, que mostra onde os aportes aconteceram, para ficar mais fácil a visualização disso, mas é muito mais uma questão de modo de mostrar do que informação. Então, isso tá na ideia. Dúvidas até aqui, pessoal? O silêncio quer dizer que eu estou explicando bem ou não tem dúvidas. Então, se alguém depois tiver, pode mandar também que a gente ajuda. Tá? Deixa eu fazer um comentário, Rafael. Fernando, boa tarde. Fala, meu amigo, tudo bem? No relatório anterior, aí a gente tinha, nessa primeira página, a gente tinha o rendimento mensal da carteira. Uhum. Agora a gente não tem mais, é isso? Perfeito, houve uma mudança nessa informação. A gente mostra, na verdade, essa informação como gráfico, mas não tem o dado escrito. Mais embaixo a gente tem outras informações de rendimento. Tá. Tá bom? Mas lá em cima, Rafa, no resumo, não tem o rendimento? Na primeira linha do gráfico, Então, isso aí sim. mesmo Ali, que tinha, Camila, não tem mais. a A variação é o variação. rendimento da carteira. É porque ele pode ter sido positivo ou negativo, por isso que a gente trocou a palavra rendimento por variação. Porque tem gente que, às vezes, nesse valor ali está negativo, mas isso a gente não tirou. Não tem a porcentagem, só tem o valor aí, né? O valor, a Valor, porcentagem isso. no slide 2, na página 2. Na página 2. Que E o Rafa aí vai está passar. somado as duas? Sim. Tá. Respondido? Sim, senhor. Boa. Senhor não, pô, não me quebra. Partindo para a próxima página, o que a gente vai falar aqui é de rentabilidade da carteira. Então, a gente vai ter o gráfico mostrando essa rentabilidade, então o percentual de rentabilidade, o IPCA, que é o indexador de inflação, e o CDI. Uma pergunta que me fizeram foi, Rafa, se o meu cliente, por exemplo, não tem previdência, o que vai aparecer nesse gráfico? As duas coisas que existem, o IPCA e o CDI. E a rentabilidade da carteira não existe, vai aparecer uma linha zerada. Tá? Dá para assumir com esse gráfico? Não, pessoal, não dá. Pronto. Tema superado, vai aparecer uma linha zerada, que é a rentabilidade dessa carteira que não existe. Tudo bem? A rentabilidade da carteira dele é sempre desde o início, quando ele começou a fazer seus investimentos, certo? Perfeito. Ele mostra a rentabilidade desde o início de quando ele começou. Vamos criar um exemplo hipotético. O meu cliente começou a investir no dia 10 de agosto. A gente está, né? Estou meio perdido aqui. No dia 10 de agosto. No mês seguinte, quando fechar o relatório, vai mostrar a rentabilidade dele no mês. No período que ele investiu no mês, né? Então, a carteira dele começou no dia 10 e é do dia 10 até o último dia 31. Então, sempre nesse conceito, tá? E o que acontece num caso como esse é que alguns indexadores como IPCA e CDI, a gente tem um histórico maior. O histórico da carteira vai começar dali para frente, mas outros indexadores podem ter um histórico maior. Tudo bem? Dúvidas aqui desses gráficos? Acho que fica legal para a gente mostrar aquela visão no tempo para o cliente, né? O que a gente quer construir para ele, a volatilidade dele na carteira, nesse tempo todo. Esse cliente, particularmente, tem uma parcela bem pequena de renda fixa, né? Então, por isso que a gente tem uma volatilidade alta na carteira dele.
Fala, Marcos. Oi, Rafa, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Antigamente aparecia a data de início da carteira. A gente não consegue colocar essa informação, não? Data de início da carteira, o dia que ele iniciou? Exatamente. Essa informação tem como colocar ou tecnicamente a gente tem uma limitação nesse sentido? Eu preciso checar com os desenvolvedores. Eu vou checar com eles e aí semana que vem a gente volta. Eu já anotei aqui. Perfeito. Tá bom. Obrigado, Marcos. Obrigado. Aqui embaixo a gente segue tendo a informação temporal aí no mês, quanto rendeu essa carteira, no ano, 6 meses. Do lado a gente deixou os indexadores, né, o IPCA e o CDI, que são os mesmos que estão sendo utilizados lá. E a gente tem essa quebra, né? Lado direito, previdência, lado esquerdo, os fundos. Tá? E a gente faz essa mesma comparação. Eventualmente, na previdência, o cliente pode ter uma composição, né? Pode ser que ele não tenha, dentro de um único fundo de previdência, ele tem uma composição entre os dois, e aqui ele vai mostrar sempre essa visão carteira do cliente. Tá? Tem muito mistério aqui, né? Dúvidas? Perguntas? Beleza. O próximo gráfico, esse gráfico gerou algumas dúvidas em algumas pessoas. Desculpa, Oi. Rafa. Fala, Nesse Fernando. slide anterior, essa porcentagem aí é aquele número que antes a gente tinha na primeira, né? Está aí em porcentagem. Percentual de rentabilidade no período, isso. E só que agora está dividido, são duas porcentagens, um da previdência e um dos investimentos. Antigamente era um só. Perfeito. É a mesma visão que a gente quebrou aqui em cima, a gente quebrou aqui embaixo. Beleza. Fala, Fulgêncio. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu até escrevi no chat, mas deixa eu entrar e falar também. Se for um investidor que começou mais recente, esse histórico do gráfico, ele puxa só a partir de do início da carteira do investidor, ou ele puxa o histórico do CDI e IPCA desde quando iniciaram os fundos? Ele puxa o histórico do CDI e do IPCA desde quando iniciaram os fundos, e o da carteira, a linha da carteira, começa mais para frente. Porque no caso... Fica mais legal mostrar da outra forma, puxar essa régua. Eu tive essa conversa com a Camila semana passada. Por enquanto, a gente tem uma limitação técnica para fazer isso, mas já está em estudo para a gente poder mexer. Então, sim, a gente tem um alinhamento nesse pensamento, mas a gente está checando se a gente consegue fazer que o gráfico passe a existir no momento da aplicação, sem considerar o prazo dos indexadores. Posso interromper? Uma atualização disso, talvez. Certo. Na verdade, é um pouco dos dois, Rafa, porque o que acontece? A gente, lá no sistema, a gente considera a data de início da carteira do cliente, mas a gente não separa o que é para fins de início do cliente, o que é previdência dos outros fundos. Então, o que acontece? O cliente fez o primeiro aporte dele nos fundos em janeiro. Então, o gráfico vai puxar desde janeiro de 2022, né? Desde janeiro de 2022, os dois gráficos, investimentos e previdência. E aí, se ele faz a previdência dele só em março, ele fica com 3 meses com a linha zero daquele lado de previdência, com a rentabilidade da carteira zero, porque ele não tinha investimento, e aí a partir de março que ele faz o gráfico. Então, eu não puxo desde o início da FIDUC, esse cliente é um cliente mais antigo, então a gente, de fato, ali é a data que ele começou a carteira. O que a gente não conseguiu equalizar ainda, que a gente está estudando, seria começar cada um dos dois gráficos com a data diferente, que é a data de início da carteira do cliente. Então, nesse exemplo que eu dei, o gráfico da esquerda, que é investimentos, começaria em janeiro, e o da direita, que é o de previdência, começaria em março. Isso a gente não consegue. Hoje, ele começa os dois gráficos na mesma data, que é a data de início do cliente dentro da FEDUC. Certo, porque aí, nesse caso, então, esse exemplo da Previdência começar em março, 3 meses de defasagem. Ele vai estar sempre 3 meses atrasado
em performance de CDI, de inflação, teoricamente essa carteira fica quase que o cliente vai sempre ver ela rendendo menos do que os indexadores. Não, porque aí a gente, ali, ó, se a gente for olhar os períodos que tem logo abaixo, por exemplo, o cliente que tem a mesma, que tem uma carteira mais recente, o resultado da carteira fica meio que fica igual para todos os períodos. A gente viu um exemplo desse, o Rafa viu comigo. Então, o resultado da carteira dele, desde o início, 24 meses, 12 meses, é sempre o mesmo resultado, porque ele puxa ele calcula do período menor, né, que seria do mês, para o maior. É que eu não tenho, eu vou procurar aqui um caso desse para a gente mostrar o gráfico, porque na verdade o que acontece, ele fica 3 meses com uma linha no zero e a partir dali que ele mostra, mas não afeta o resultado da carteira. Certo. Boa. Não, perfeito. Marcelo, eu vou passar para você, eu só vou ler aqui o chat, acho que a pergunta a gente já respondeu, que você já tinha escrito, e a Regiane mandou, não tem mais um retorno da carteira como um todo, prévio mais investimentos? Essa mudança aconteceu por solicitação da rede, Regiane, então, nas reuniões que aconteceram, nessas que eu comentei no começo, com mentores, com planejadores, com diversas pessoas para poder chegar nesse modelo, entendeu-se que para essa conversa do planejamento, ter essa divisão em mostrar isso faria mais sentido. A gente sabe que nem sempre vai ser a forma em que todo mundo apresenta ou todo mundo consegue mostrar, mas a gente foi de uma forma que atendesse a maior parte ou a grande parte do que as pessoas pediram para a gente. Então, por isso que foi feita essa divisão, Regiane. E respondendo agora, Marcelão, contigo. Bom dia a todos. Rafa, deixa eu entender aqui. Quando você fala do início do gráfico, apesar de não aparecer a data do início do investimento do cliente, teoricamente esse cliente começou em setembro de 18, é isso? Assim, o mês a gente não tem a data exata, né? Tá. Então, nesse caso, esse cliente começou os 2 planos dele, seja os investimentos, seja a previdência, tudo em setembro de 18, é isso? Isso. Na verdade, se você der um zoom maior aqui, em setembro a linha ainda está flat, né? De outubro para frente que ela subiu. Mas é só por questão de proximidade do zoom aqui. Tá. Então, o que a gente não tem é a data exatamente do dia que ele começou, que tinha no relatório anterior. Isso. Eu não tinha reparado que não tinha essa data, mas essa data é muito importante ter mesmo. Tá. Tá bom, tá joia. Obrigado. Imagina. Se depois vocês quiserem baixar a mão, só para eu não me atrapalhar aqui e achar que vocês têm mais perguntas. Obrigado. O próximo gráfico que a gente vai mostrar é um gráfico bacana, que é o de atribuição de rentabilidade por fundo. A gente antes tinha esse gráfico no relatório anterior, mas ele não tinha tanto destaque como ele tem agora. E ele tem uma informação super bacana, né? Para a gente poder entender que se a carteira desse cliente deu 3,39% no mês e no ano deu 0,67%, o que fez essa composição? Então, a gente tem aqui no detalhamento do gráfico, no mês e no ano. Então, a gente está dizendo que no mês, do resultado que ele teve, parte desse resultado veio da renda fixa, parte um pouquinho maior veio do multimercado, teve uma parte expressiva desse resultado que veio da renda variável Brasil, das ações no Brasil, uma parte do internacional, e na carteira dele ele teve também uma parte de composição de resultado no mês que veio de balanceado. Apesar da gente estar separando essas informações, aqui a gente está falando de tudo que tem dentro do portfólio dele. Tá? E no ano a gente consegue também entender o que está compondo o resultado dentro da carteira desse cliente. Poxa, então a parte que deveria dar mais segurança e estabilidade na carteira dele, no ano e no mês, estão funcionando. A parte que deveria trazer uma volatilidade, mas ainda buscar equilibrar isso, que é o multimercado, também. No ano, o que está afetando bastante o resultado dele? Renda variável, Brasil e internacional. Para um corte curto como um ano, faz sentido, não tem problema, está tudo certo.
Por isso que a gente vai mostrando que cada estratégia tem uma coisa que precisa ser feita e precisa ser olhada com um objetivo diferente, tá? Então, a ideia desse gráfico é a gente mostrar para o cliente como que a composição de uma carteira faz o negócio andar, e não um ativo separadamente, um veículo separadamente. Faz sentido aqui? Dúvidas? Levanta um pouquinho para ver a legenda, por favor. Aqui, por mês e por ano. Verdinho e azul. Fala, Capô. Vai ter algum número aí nessas colunas ou não? Número pode ser percentual, né? Tá Enfim. aqui, ó. Tá aqui do lado, né? Ah, sim. Sim, estou vendo. Agora estou vendo. É Aqui esse aqui que você vai estar. Mas aqui na coluna não vai ter, né? É só Oi? do lado aqui, né? Não, é do lado. A coluna é a referência de qual veículo a gente está falando. Tá bom. Mas os percentuais estão aqui na lateral. Tá bom, obrigado. Imagina. Tem duas mãos levantadas. Na ordem, para mim, apareceu o Marcelo, depois o Roberto. Rafa, na coluna de ações, é correto eu dizer que o resultado em azul... levanta um pouco para a gente ver a legenda, por favor. Isso. É correto dizer, a leitura aqui na linha azul, que está negativa, é o resultado do ano, ou seja, a carteira teve uma performance aí de menos 1,80, talvez negativo. Isso. 1,90 negativo. E no mês em questão, essa informação, esse resultado da carteira foi 2 e alguma coisa. Confere? Confere. Tá, ou seja, a carteira no mês, se tiver mais um mês igual esse, a carteira vira positiva no mês que vem. Boa. No ano. É isso, né? Isso. Essa, a grosso modo, essa é a leitura, né? Perfeito. Então, maravilha, obrigado. Imagina. Fala, Roberto. Fala, Rafa, Camila, tudo bem? Beleza, e você? Tranquilo. Parece bobeira, mas é um detalhezinho. É o seguinte, no gráfico, a gente fala por mês. No gráfico, a gente está falando por mês e por ano. Uhum. E na página anterior, a gente fala no ano e no mês. Deu um mute aqui. No mês e no ano. E no ano. E no gráfico, a gente está colocando por ano e por mês. Por mês e ano. Mas a palavra por em vez de no. Ah, entendi. Parece bobeira, mas assim, só em colocar por ano, fica na dúvida se a gente está falando no ano atual, por ano nos últimos 12 meses, ou por ano quer dizer neste ano. Não, entendeu? perfeito. Parece besteira, mas é só para a gente normalizar o que está sendo escrito ali dentro. Tá? Perfeito. Anotado aqui, a gente trabalha para fazer esse ajuste. Acho que faz sentido. E outro detalhe é que no seu gráfico, quando você não vai conseguir enxergar, eu estou olhando um gráfico de um cliente, depois eu passo para a Camila, o cliente, para ela dar uma olhadinha, é que assim, é um cliente novo, tem menos de um ano, tá? Ou no ano, na verdade não tem nem, começou em junho, então tem 2, 3 meses que a pessoa está. Então, no ano dele, está 1,76, né, a carteira. Né, e 0,94 no ano, é só a balanceada previdência. Tá. Quando você vai para o gráfico, ele está pegando o gráfico que no ano está dando 2,54. Tá. Ou seja, me parece que ele está pegando o ano inteiro no gráfico e não a carteira. Tá tendo uma diferença entre o que é a carteira do cliente nesse gráfico vis-à-vis o que está no anterior, que é o valor real ali do que aconteceu na carteira. Tá? Mas eu mando o exemplo para a Camila. Para a gente olhar e ver se tiver alguma coisa, ou às vezes é uma interpretação. Manda que a gente dá uma olhada junto. Tá joia, obrigado. Imagina, obrigado a você. Bom, seguindo para a próxima página. Essa página aqui, então, a gente está falando de rentabilidade da carteira por superfundo. Então, os veículos que a gente tem dentro da carteira do cliente, qual é a participação deles e qual que foi a rentabilidade nos períodos dados, né?
Então, no mês, superfundos de renda fixa 1,04, e a gente teve um CDI de 1,03. No ano, 6 meses, 12 meses, acho que não tem nenhuma surpresa nessas informações que a gente tem aqui. Da mesma forma que a gente quebrou a visão lá em cima por superfundos e por previdência, aqui embaixo da mesma forma. Se eventualmente esse cliente tiver os 2 superfundos de previdência, vão aparecer os 2 aqui para ele olhar. E aqui embaixo a gente tem aquela histórico de rentabilidade mensal da carteira. Então, o que essa carteira do cliente fez nesse período dado aqui, para o cliente poder acompanhar e entender como que está acontecendo. A gente explicou, esse cliente é um cliente antigo, então a gente pegou ele com um exemplo legal para poder mostrar que tem a disponibilidade dessa informação durante todo esse período. Tá? Vi que tenho 2 mãos levantadas. Deixa eu ver qual que é a ordem que aparece aqui para mim. Marcelão e Caporal. O Marcelão, ele tá rápido ali na buzina dele, ele tá ganhando da turma. Fala, Marcelão. Rafa, seguinte, só por questão de leitura, tá? Só uma questão aqui, uma anotação. Todos nós temos a tendência de ler da esquerda para a direita. Né? Vou ler da esquerda para a direita. Quando eu olho os percentuais desde o início, 24 meses, 12 meses, 6 meses no ano e um mês, no relatório anterior, normalmente, a gente sempre lê ao contrário. Ou seja, a primeira informação da primeira coluna da esquerda é no mês, depois vem no ano, né? Na verdade, no ano ou 6 meses, dependendo da ordem, né? Depois Invertido, 12, depois você 24, diz. depois 12. Está invertido. Então, tá. Isso é só você olhar, você vê que Claro. é fácil entender. Mas, intuitivamente, a gente costuma ler da esquerda para a direita. Dá um tilt no cérebro essa informação. É só uma questão de layout mesmo. E no quadro seguinte, você pode abaixar, por favor? No quadro seguinte, fica claro entender que uma linha de investimento é outra linha de previdência. Queria fazer duas considerações aqui. Quando o cliente tem os 2, e isso você tem 2 anos longos aí, né? Você tem esse cliente de 18, visualmente, eu vejo que fica um pouco confuso você vê as 2 linhas juntas. Uhum. Né? Ou seja, no ano de 2019, 20, 21, fica um pouco confuso ver as 2 linhas juntas. Uma sugestão, colocar uma das 2 linhas em negrito, ou seja, investimento em negrito cada ano, em negrito, né? Ou separar o quadro. Eu acho que separar o quadro pode ficar um pouco mais complicado. Só o quadro de investimento, só o quadro de previdência. Né? Eu estou falando só para efeito de leitura mesmo. Perfeito. Talvez visualmente, para não ficar tão complicado, apenas colocar uma das 2 linhas em negrito, talvez investimento em negrito e a outra não, para ficar um pouco mais fácil de leitura. Boa. Só essa dica, tá? Sobre ordenar a informação ao contrário. Eu não sei se a gente tem uma limitação técnica para fazer isso. Can, você sabe me dizer? Sei. Na verdade, a gente tem um racional da gente ter mudado a ordem e ficar no início primeiro, como primeira coluna. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, foi um pedido de vocês para dentro do aplicativo, que tem aquele gráfico da rentabilidade, o gráfico mostrar primeiro o botão desde o início, depois 24, 12, 6 no ano e no mês. A gente tinha nessa ordem que era mês, ano, 12 meses, 24 desde o início. E aí, com a justificativa que faz todo sentido da gente dizer que o que importa é a gente olhar um período mais longo e não o que aconteceu no mês, a gente inverteu isso dentro do aplicativo. E aí o relatório ele inverteu também para ficar em linha com o que a gente apresenta no aplicativo. Eu acho que fica muito confuso se, por exemplo, o relatório mostrar numa ordem crescente, né, de período, começa no mês e vai aumentando o período, e no aplicativo que tem o gráfico lá com o IPCA e tudo mais, mostrar primeiro o mais longo que é desde o início. Foi por isso que a gente inverteu.
Boa. Então, Ah, com a explicação... eu entendi o que o Fulgêncio colocou aqui, olhando o longo prazo primeiro e ao contrário, eu não tinha reparado, não tinha Isso. me lembrado da questão do aplicativo. Faz sentido, faz sentido. Particularmente, a defesa encerra por aqui, porque eu achei que a explicação da CAN matou a pau. Acho que a gente mostrar mais tempo para o cliente faz sentido com o que a gente quer abordar, sem deixar de ter a informação de um prazo mais curto. Eu particularmente gostei. E, Marcelão, sobre a divisão das informações, se eu desse uma sugestão mais simples, que eu não sei nem se é possível, como isso aqui é como se fosse um Excel, talvez se a gente tivesse só a linhazinha separando os dois, já ajudasse na leitura. Mas eu vou ver com a Cã se essas suas sugestões de deixar um em negrito ou separar são possíveis. Ou fazer uma linha branca, outra bem cinzinha, sabe? É isso, tipo tabelinha, é isso, Tá. uma separação. Vou Resolve, acho que fica mais, entender visualmente mais legal. se existe essa possibilidade, se existir a gente coloca ela em estudo, e caso não, é uma questão de adaptação da nossa forma de ler também, mas vou deixar aí no nosso pipe para dar uma olhada nisso. Capo, contigo, meu amigo. Mas vamos lá. Quando você fala ali, ó, desde o início, você sempre se refere à carteira do cliente quando ele iniciou. Aí, ó. Desde o início, sempre da carteira do cliente, certo? É isso? Perfeito. Tá, não tem nada a ver com o desde o início que o fundo nasceu. Tem a ver com a carteira, sempre a carteira do cliente. Tá bom. Isso. Por isso que se eventualmente o cliente só está há 12 meses, aqui ele repete o número, né? Se olhar um cliente mais novo, você vê que ele repete, porque é desde o início do cliente, né? Ok. Era essa a dúvida. E com relação ao quadrinho de baixo, não, acho que está, enfim, está tranquilo. Talvez só uma questão visual aí, né? Fora isso, está fácil de entender. Boa, boa. É só isso mesmo, só visual mesmo, Capô. Foi só uma sugestão para ficar mais, na leitura mais fácil, só isso. Boa. Obrigado, Capo. Acho que o próximo na minha listinha aqui é o Ivan. Fala, Ivan. Fala, Rafa, Camila, pessoal, que é rapidão. Eu acho que separar realmente em negrito, sem negrito faz sentido, mas o que eu ia falar é que a partir de outubro ali, ó, você percebe que outubro, novembro, dezembro e ano, a largura da coluna estreitou. E são números maiores e acabou ficando muito confuso a ponta lá da planilha. Talvez teria que equilibrar o tamanho das colunas direitinho e o total eu deixaria talvez com negrito, para chamar a atenção realmente do total, né? Mas só deve ser algum detalhe técnico aí, mas faz diferença na hora de visualizar. Ficou muito carregado ali o final do quadro. Boa, boa. Vou deixar anotado para a gente dar uma olhada. Boa observação, Ivan. Realmente estão diferentes os tamanhos da coluna. Vou pedir para a gente dar uma olhada nisso. Beleza. Obrigado, meu amigo. E Fulgêncio levantou aqui. Tinha uma outra. Alguém levantou e abaixou? Enfim, não deu para eu pegar quem foi. Fala, Fulgêncio. Eu mesmo que levantei e Ah, abaixei, eu ia boa, falar, pô. É para dar uma enganada no apresentador, pô. Não, eu ia comentar a mesma coisa que o Ivan comentou, que no final está apertado. E outro ponto, se não me engano, no relatório anterior, depois do ano, não sei se é no relatório ou se é na lâmina do fundo, aparece o acumulado também. Um ano acumulando sobre o outro. E Salvo aqui engano, é a na gente lâmina, não é no acho que é na relatório. lâmina. Mas É. se trouxesse isso também para o relatório, talvez seria interessante. Como não foi uma sugestão construída nesses fóruns que a gente fez, não tem como a gente incluir algo novo agora. Mas aí, num Certo. próximo momento que a gente vai rever o relatório, acho que vale ficar a ideia na sugestão, sim. Mas o acumulado não tá na informação de cima? Ah, aqui tem o desde o início, né? Acho que ele quis Não dizer tá aí? colocar no mesmo modelo que tem na lâmina. A lâmina ele mostra aqui do lado, né? Tá. Mas acho que fica a ideia de uma sugestão para uma próxima, sim, Fulgêncio. Obrigado. Perfeito. Fala, Rodrigo. Ô Rafa, eu estava olhando aqui no relatório do cliente, você falou que desde o início era da carteira, né? Mas está repetindo os números aqui, eu acho que é do fundo, né? Desculpa, em qual você está falando? Desde o início, a rentabilidade. O Capa perguntou, você falou que era desde o início da carteira do cliente. Só que eu tô olhando o relatório de um cliente aqui, esses números estão se repetindo. O cliente não tem 2 anos, então eu não sei se é desde o início do fundo. Tá, vou confirmar. Você tem esse dado? Senão eu confirmo e retorno para você.
Verdade. Mas se está Aí- repetindo, é isso mesmo. É porque tem que ver quando que o cliente entrou, que o Rafa acabou de comentar. Se ele, por exemplo, entrou faz 6 meses, os números maiores, né, 12, 24, desde o início, repetem o último período, o maior período que o cliente esteve com carteira, né? Nesse caso, não repete, porque Não, o cliente... é que o desde o início, a que eu estou falando que está repetindo, é o meu está igual esse aí, entendeu? Esse cliente é novo, e o desde o início, eles estão iguais. O do meu cliente e esse exemplo aí na tela. Eu também estou com com um relatório de um cliente aberto aqui de 2020, que ele começou, e também desde o início dele estão os mesmos dados aqui. O meu, que é eu, Roberto, que eu sou investidor, está igualzinho. Esses números aí eu comecei em março desse ano. Então, entendi. Então, desde o início está dando resultado do fundo. Eu vou pedir para a gente checar, porque o desde o início tem que ter a carteira do cliente, não o resultado do fundo. Já anotei aqui. Perfeito. Agora acabei de ver a mesma coisa. Boa. Então, a gente vai fazer um check nessa informação e, eventualmente, se precisar, a gente ajusta ela. De qualquer forma, não é um dado errado, né? Isso aqui é o histórico, se está mostrando isso, é o histórico do fundo. E aqui está a rentabilidade da carteira. Só complementando, Rafa e Camila, observando aqui, me parece o seguinte, né? Eu peguei o meu exemplo aqui, que eu comecei na Fiduc agora em março, né? E que acontece? Provavelmente o que deve estar acontecendo é, como eu sou novo e não tenho 6 meses, 12 meses, 24 meses, está pegando o total dos superfundos e não da minha carteira. Então, Boa, boa. Marcelão e Fulgêncio, deixa eu perguntar para vocês, é sobre esse mesmo ponto? Sim. Tá, então, como a gente já viu que existe um ponto para ser analisado nisso, deixa a gente checar, ver qual informação está lá, em vez da gente conjecturar ou imaginar que é essa ou aquela informação. Se eventualmente estiver mostrando o que a gente não gostaria que mostrasse, a gente vai ajustar. Ou se realmente a gente entender que tem um conceito por trás disso e talvez não está tão claro para a gente retorna para vocês. Só para a gente não gerar no mesmo. Mas eu queria só reforçar. Eu Claro. acho o seguinte, eu acho que deve se manter... Agora eu estou pensando aqui. Eu acho que nós devemos manter nessas 4 linhas aí de cima o resultado do fundo desde o início. Por quê? Porque se o cliente tiver uma carteira muito nova, nessa parte, as outras refletem a carteira dele. Porque aqui a gente consegue ver a consistência dos fundos ao longo do tempo. É importante para o cliente novo também ver ao longo do tempo. Legal. Eu acho que do jeito que está aqui, eu acho que o conceito que está por trás disso é da carteira do fundo e não da carteira do cliente. Boa. É questão de checar, mas eu acho que faz sentido deixar desse jeito. Perfeito, Marcelão. Obrigado. Fulgêncio. Só para complementar, eu conferi aqui, achei que era só a coluna aí desde o início, mas estão todas as colunas repetindo a mesma informação que está aí na sua lâmina. Então, provavelmente deve estar trazendo do fundo em todas as informações. Perfeito. Vamos checar isso e a gente retorna aqui para vocês. Rafa, rapidinho, se a gente Roberto, olhar só para eu seguir na ordem das mãozinhas aqui, para não passar na frente de ninguém. Pode ser? Pedir para você levantar para a gente. Imagina. Eu vou fazer o seguinte, como eu falei para você, a gente vai checar essa informação, vai entender, tudo isso tem uma especificação por trás, a gente vai olhar como é que foi especificado isso, que informação que está mostrando para a gente aí. E a gente tem na sexta-feira a nossa reunião de Fiduc na sala, a Khan que está aqui com a gente vai ajudar a confirmar essa informação com todos. Elbinha, contigo. Tá no mudo. As coisas. Foi. Pronto. Então, Rafinha, deixa eu falar. Logo assim que vocês colocaram aquela coisa invertida, teve uma explicação, achei tudo interessante, mas o que acontece? O relatório, ele serve também, é importante quando a gente vai fazer alguma coisa com o relatório, ver como é que o mercado funciona, para a gente dar condições do cliente comparar alho com alho. Tudo bem que dá para a gente explicar, mas a gente fazer uma coisa, inverter, que não vai fazer muito sentido para o que o mercado apresenta, às vezes é mais complicado do que se parece. Como é que o mercado apresenta esse relatório? Mês, ano,
12, 24, 36 meses. E a carteira do cliente, não o do fundo. Eu vou até me certificar se é essa questão do fundo. Agora eu fiquei na dúvida se é do cliente ou se é do fundo. Eu vou me certificar disso. Mas por que é importante colocar do menor para ir crescendo? Porque vai acontecer que muitas vezes o cliente não entrou. Eu acho que é do cliente, porque o cliente não entrou agora. Então ele só vai estar 6 meses de fundo. Aí ele vai ver tudo com zerado para ver lá atrás que ele só tem 2 meses. Então ele vai ter ali uma rentabilidade só lá na frente de 2 meses. Ou então o fundo é assim, o que acontece? Fica complicado para ele, porque é a mesma coisa. Olha, o meu banco achou melhor eu apresentar a rentabilidade líquida dos fundos para os clientes e não bruta, porque achou melhor. A gente tem que ter um certo parâmetro com o mercado para a gente dar condições do cliente para o cliente comparar. Esse é o efeito do relatório, né? Ele quer saber se ele está realmente tendo um bom rendimento. A gente está fazendo planejamento financeiro, mas ele quer saber também se ele está no bom lugar para investir. Isso é fato, a gente não pode excluir esse dado. Então, essa questão de fazer isso do menor para o maior, como é que foi em 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24, 36? Que, em geral, é assim que é apresentado. Eu acho que a gente deveria fazer uma revisão e sempre ter uma pessoa de mercado acompanhando quem está executando. Porque uma pessoa de mercado vai ter essa visão. E isso aí eu acho assim, fundamental. Perfeito, É perfeito. isso. Obrigado, Elbinha. Achei importante essa colocação. Só queria reforçar que essa decisão foi tomada com vocês da rede. Então, foi uma forma que a gente construiu sem deixar de ter informação disponível. Estou completamente alinhado contigo, essa informação tem que estar lá. Só que a forma de mostrar foi entendido que faria sentido dessa forma. Acho que todos os pontos são válidos e a gente eventualmente revisa isso quando a gente tiver essa discussão, sim. Acho uma boa, Elbinha. Seguindo na próxima tabelinha que a gente tem, uma informação bacana da gente poder olhar, posição e movimentação do cliente. Eu gostei bastante desse gráfico, particularmente dessa telinha aqui. Então, a gente tem o saldo anterior do cliente, participação na carteira, o saldo atual e a participação na carteira, além da movimentação desde o início do cliente. Então, quanto que o cliente aportou ou movimentou até o período desse relatório. Isso separado por todos os fundos, então, saldo anterior, participação, saldo atual e participação, e aqui o total, né? Saldo anterior 519, 100% dessa carteira, qual que é o atual e a participação. Então, a gente consegue ter esses dados para acompanhar e na Previdência exatamente da mesma forma. Saldo, participação, aqui porque na Previdência eventualmente a gente tem mais de um veículo de Previdência, então ele pode ter uma divisão entre os dois, ou pode ter PG, VG, pode ter uma quebra maior nessas informações e o saldo disso hoje. Tá? Às vezes o cliente queria essa informação da gente separada por fundo, tinha que entrar lá no painel, né? Movimentações do cliente, somar aquilo lá, então aqui facilita uma informação que muitas vezes o cliente quer acompanhar. Deixa eu ver se tem uns chats, não sei se é sobre isso. Marcelão comentou que gostou muito desse quadro. Alguém tem dúvidas, perguntas aqui? Ô, Rafa, Oi. rapidinho, a movimentação desde o início, ele desconta a parte do come cotas do cliente? Desconta porque o come cotas é uma movimentação, queira ou não, né? Então, sim, o come cotas é considerado nisso. Legal. Acho que tem mais umas mãozinhas levantadas. Não sei se o da Elba era da outra pergunta, Elbinha, ou é de agora. Senão eu passo para o próximo. Marcelão, vou passar para você aí, que não sei se a Elba me ouviu.
esse quadro ficou muito bom. Para ele ficar perfeito, né? Para ele ficar perfeito, eu sei que isso não foi uma demanda para agora, seria se a gente tivesse uma outra página mostrando exatamente as datas de cada movimentação, né? Porque às vezes isso pode ficar mais, ter um relatório mais analítico dos movimentos, pode ser legal para o cliente acompanhar. Ele poder ver os dias em que ele fez essa movimentação? Para mostrar realmente para um certo controle, né? Enfim. Será que aí a gente não resolve? Já tô dando. Eu não consigo, né? Eu quero já palpitar. Lá naquele gráfico da primeira página, se a gente trocar a linha pela bolinha, né, que eu falei, que aí a gente vai ver a data e o valor de aportes e resgate. Boa. Eu acho que aí vai ficar ótimo. Porque às vezes eu sou uma pessoa muito visual, eu vejo um gráfico, a bolinha, 5.000, quer dizer, botei 5.000 aquele dia. Mês seguinte, -2, quer dizer que eu resgatei. Aí você consegue ver entradas e saídas marcadas no gráfico. Eu gosto mais do que num quadro de números. Pode ser que resolva boa parte, né? Alguém me perguntou que o Paulo Converse seria um extrato, é quase um extrato de movimentação, mas aí geraria uma página a mais. Se tivesse as bolinhas lá, acho que faz um efeito que dá a informação. Acho que nesse momento acho que importa. Legal. Boa, Marcelão. Só lendo o chat aqui, o Bruno perguntou se será disponibilizado no aplicativo. Sim, já está disponível no aplicativo esse novo relatório, foi disponibilizado na última semana. Clientes que só têm previdência, vocês receberam por e-mail, porque não necessariamente eles têm o aplicativo, mas caso eles tenham o aplicativo, eles também conseguem acessar lá. Então, a minha sugestão, manda todo mundo baixar o aplicativo e fazer cadastro. Não fica arrumando retrabalho para mandar coisa por e-mail, não. Isso aqui dá escala. Não precisa cadastrar para ver a previdência, tá? Não precisa cadastrar. Mas eu é melhor cadastro do cadastrar, aplicativo, né? deixa pronto, cara, deixa pronto. Mas tá prático, ele põe lá o e-mail, eu esqueci a senha, ele recebe a senha, ele consegue ver se ele não quiser fazer o cadastro inteiro do Bradesco, ele consegue ver. Boa, cara. E obrigado, Paulo, adorei a sua colocação, fazer o cadastro e mais aportes. Tamo junto nessa. Rogério, fala, meu amigo, contigo. Tudo muito bom. Eu vou bater aqui, vou lembrar a questão da comunicação, né? Como é que estão os push aí no aplicativo e nos e-mails quando ficam disponibilizados os relatórios para lembrar os clientes para eles olharem, né? Enfim. Boa, Rogério. Eu sei que a gente tem o nosso pipeline desenvolver os pushes dentro do aplicativo. Tá na lista de produção. A gente sabe que tem bastante coisa para ser feito, mas logo a gente deve conseguir entregar isso. Mas é uma coisa que a gente tem bastante intenção de entregar o quanto antes, Rogério, porque isso vai ajudar bastante na nossa comunicação. Maravilha. Obrigado. Boa. O chat, deixa eu ver aqui, o Bruno perguntou se o envio por e-mail vai acabar. Vai sim, Bruno. Na verdade, ele já acabou. Para o cliente que só tem previdência, ele ainda acontece, mas para os outros você já não recebe. Então, o foco é que você ganhe escala nesse caminho, sendo que o cliente acessa pelo celular dele, consegue baixar o arquivo ou mandar para o próprio e-mail dele. Então, tá tudo fácil lá para ele poder fazer isso. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Acho que o linha do gráfico já resolve. Não sei se eu gosto da bolinha. Beleza. A sugestão da Camila foi boa. Talvez quem faz aportes mensais pode deixar o gráfico poluído. Temos que testar. Mas são ideias aí que vão serem desenvolvidas. A ideia em si, né? Entender se dá para mostrar, se não dá, o que a gente vai fazer. Mas vocês sabem que, do mesmo jeito que vocês gostam de melhorias, a Can também não deixa para trás isso. Rogério, não sei se você levantou a mão de novo ou se é aquela lá. Não, levantei. Pode falar. Um pedido aí para o marketing, se tem como produzir um post aí de comunicação para a gente distribuir via WhatsApp para a lista de clientes e provocar um pouco o prospect também. Informando que foi liberado o relatório, você disse? Dessas novidades, olha, agora, além de você ter no aplicativo, você consegue enviar para o seu e-mail, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Legal. Acho que é sempre bom a gente ter um post aí
produzido, porque aí cada um faz o seu, não fica num padrão, né? Esse dia eu recebi um puxão de orelha que estava usando a assinatura antiga, né? Mas puxão de orelha do bem, né? Eu parei de usar minha assinatura antiga até que chegue a nova assinatura proposta aí no e-mail. Legal, legal. Eu vou dar uma olhada se a gente consegue, dentro daquele nosso layout que tem, adaptar ele, mas acho que dá sim. A gente busca para fazer isso e mandar para vocês. Seguindo aqui na próxima página, aqui ficou fácil, né? Aqui a gente tem o mesmo tipo de informação que a gente tinha no relatório anterior, então a divisão de cada fundo que tem dentro do superfundo, com os históricos dele. O Marcelão levantou a mão, eu vou ler um pouco o que ele quer, ele gostava quando dividia isso aqui por estratégias, e a gente... Perfeito. Estamos alinhados. Estamos Maravilha. alinhados. Já sabia, Marcelão, que a dúvida seria essa. Hoje, dentro do relatório que vem desse relatório de cliente, no momento a gente não vai conseguir fazer a divisão por estratégia, e a gente está trabalhando de uma forma para que na apresentação do comitê a gente consiga ter uma divisão e ter essa separação de informação. Para a gente fazer essa divisão de estratégia dentro desse relatório, a gente tem uma limitação técnica. O custo do projeto para incluir isso era maior que todo o resto. Porque, não sei, são questões técnicas, mas por isso que no momento zero a gente não vai conseguir fazer isso, Marcelão, mas a gente está tentando buscar outras formas de entregar essa informação para que você possa usar com o seu cliente. Lembrando que esse tipo de diferença de estratégia na carteira é algo que, para nós, é um diferencial. Né? Então, eu entendo que o custo pode ser alto, sim, mas também o mercado não tem, né? Então, reforçar isso para o cliente, ele não enxerga, isso para nós pode ter um preço que vai além desse custo dessa mudança. Né? Para efeito de cliente, de posicionamento, de trazer mais dinheiro, o cliente ficar confortável, ver o que a gente faz realmente. É isso que tem que ser olhado. Perfeito, Marcelão. Estou alinhado contigo, você sabe disso. E tem algumas outras informações que a gente vai conseguir trazer dentro dos dados do comitê que acredito que vão atender bem essa sua demanda aí. Tá? Roberto, contigo, meu amigo. Opa, eu não sei se tem a ver com o que o Cantieri falou, mas assim, uma coisa que ficaria bonita aqui, né, principalmente na questão da previdência, é a questão aquele gráfico mostrando qual é os ativos, né, a composição, o que é renda fixa, o que é variável, o que é etc. Porque é até uma pergunta que eu recebi de um cliente, né, que ele aportou aí no conservador e falou, mas esse conservador eu não consigo enxergar quanto que ele tem de renda fixa, quanto que ele tem de variável tal. Aí tem que entrar por cada um deles, somar tal, e ficaria bonitinho aquela pizza, né? Perfeito, Roberto. É exatamente a mesma questão. Tá? Então, dentro desse relatório, no momento zero, a gente não vai conseguir fazer essa inclusão, mas a gente está buscando, dentro de outras informações que a gente fornece para vocês, principalmente dentro da apresentação do comitê, para que a gente possa, de alguma forma, ter essa informação dividida e vocês vão poder usar ela com o cliente. E, Marcelão... Eu levantei a mão mesmo, tá? Eu levantei a mão. Acabei de ter uma ideia. Acabei de ter uma ideia. Eu não sei se ela não resolve definitivamente, mas já acho que ajudaria em parte. Camila, será que uma coluna uma primeira coluna do lado esquerdo, porque esses fundos estão por ordem alfabética, ok? Os fundos estão por ordem alfabética. Se criássemos uma coluna do lado esquerdo e do lado esquerdo as letras iniciais da estratégia resolveria? Ou é muito complicado? A gente cai no mesmo... Qual é a questão? Hoje, o sistema onde a gente tem todos os dados, não existe registro de estratégia. Tá. Então, eu precisaria... Por isso que o que o Rafa falou do custo a gente tem que arcar com o custo dele construir, eu registrar a estratégia dentro do sistema para ele refletir no relatório. Então, por isso que é um pouco mais complexo, eu entendo fazer... Que assim, de pôr a coluna ou dividir, seria meio que
o mesmo trabalho. O que não está previsto e é o que de fato é mais complexo é a gente, dentro do sistema, poder fazer o registro das estratégias. É esse o empecilho que a gente tem técnico hoje, que não existe na ferramenta, e é uma ferramenta que vários gestores usam, então eles teriam que desenvolver algo específico para a gente, por isso que leva um pouco mais de tempo, e até por uma decisão de a gente não atrasar toda a entrega, ficou definido que a gente entregaria todas as outras alterações, né, separação por carteira e tudo mais, numa versão 1, e a gente estudar com eles questão de custo e melhoria, e talvez eu consiga ratear esse custo com outros usuários, algo nesse sentido, para a gente colocar a parte das estratégias. Entendi, ok. Boa. E vou fechar com uma última dúvida que eu vi aqui no chat, perguntando, a gente não consegue baixar o relatório do cliente pelo painel? Não, a gente não consegue, porque o relatório que vai para o painel, ele vai sem senha. Ele sai de uma fonte, de uma base de dados que não gera automaticamente essa senha. Você, planejador, usou uma senha para acessar o painel, mas a partir do momento que você baixa um arquivo sem senha, corre o risco de exposição de LGPD. Quando o próprio cliente libera esse relatório no e-mail, no aplicativo dele, ele acessou com senha, e ele toma a decisão de expor essa informação sem senha para o e-mail dele ou para o aparelho dele, aí a informação é dele, não é um problema. Então, por isso que no painel a gente não consegue baixar esse relatório. Num prazo curto, eu não acredito que a gente vai conseguir, porque não está tendo não é algo que seja crítico nesse momento, que o cliente tem acesso à informação de outras formas. E eu vi uma sugestão que deram de a gente pelo menos ter o botãozinho de enviar o relatório para o e-mail do cliente. Eu particularmente gosto, não sei o quanto isso é extremamente crítico e urgente, mas pode ser uma ideia a ser avaliada sim. Pessoal, acho que deu para a gente mostrar o novo relatório. As próximas páginas não fogem de informações que a gente já tinha, que são essas divisões por fundo. Como todas as semanas, essa gravação fica salva e vai para a academia, para a gente poder revisitar ela quando preciso. Eu gostei bastante do novo relatório, sempre vão ter coisas novas para a gente pensar em atualizações, para a gente incluir, mas agora os próximos meses é a gente começar a olhar ele com carinho, acompanhar ele com os clientes, e aquele ponto que ficou de uma dúvida principal do histórico, eu sei que a CAN deve levantar e na sexta-feira trazer para a gente a resposta. Tá bom? Uma boa semana a todos, bons negócios e Obrigada, até semana que vem, Rafinha. pessoal. Um abraço. Obrigada.